Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema vai ser sobre a vida do Carmelita e Nossa Senhora do Carmo. Hoje vamos partilhar convosco a história e o testemunho da vida de um jovem que, pela responsabilidade, transmissão de conhecimento e cultura, nos parece um pouco mais velho do que é. Renato Pereira já esteve no nosso programa várias vezes, enquanto frei e padre, mas hoje está na nossa companhia para cumprirmos a promessa que dizemos a alguns convidados quando lhes pedimos para partilharem connosco o seu testemunho de vida e lhes dizemos que o seu testemunho daria um programa. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Padre Renato. Olá, bom dia, muito obrigado pelo convite e pelas palavras que são excessivas, mas aceito. Mas como de manhã é que se começa o dia, vamos iniciar a nossa manhã com um momento de oração que eu convido o Padre Renato a orientar para nós. Muito bem, então dirigimos-nos a Maria e pedimos-lhe que nos abençoe no início deste dia. Maria, nossa Mãe, que o Pai encheu com a sua graça, tu que és a Mãe de Jesus, a luz do novo dia, conduz-nos sempre a essa luz, que é o teu Filho Jesus, para que Ele ilumine todas as nossas escuridões, para que Ele seja a nossa alegria e para que, guiados pela tua mão, descobramos sempre as suas riquezas infinitas. Que, como teus filhos, aprendamos sempre a alegria do serviço, a alegria da entrega a Deus e aos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora convido o Padre Renato a dirigir-se para a nossa mesa de pequeno almoço. Sim, porque hoje temos aqui uma mesa toda ela recheada à nossa espera, que a nossa Telma produziu para nós. Com muito amor e carinho. Obrigado à Telma. Padre Renato, aceita uma água para chá? Um sumo? Pode ser um sumo, se achar um sumo. Com licença. É que está calor. Sim. Aqui em Fátima, o calor faz-se sentir. Padre Renato, já esteve aqui no programa, mas fale-nos um bocadinho de si. Quem é o Padre Renato? Bem, então eu sou o Renato, tenho 30 anos, nasci nos Açores, mais concretamente na Ilha Terceira, na Vila Nova, e foi lá que cresci até aos 18 anos, quando, em setembro de 2010, entrei na ordem dos Carmelitas Descalços. Sim. Pronto, e a partir daí passei por várias comunidades durante o meu processo formativo, até que agora, em 2021, fui ordenado sacerdote e, neste momento, estou aqui na comunidade de Fátima. Desmistifique para nós o que é um frade e um religioso. Sim, ou seja, a vida religiosa surge na Igreja como esse conjunto de pessoas, não é? Sim. De homens e de mulheres que se sentem chamados a viver um carisma especial na vida da Igreja. E pronto, alguns religiosos, sobretudo aqueles que têm esta... Sim, já vou tirar. A Sandra quer? Aceito, sim. Obrigada. Que vêm assim de umas formas de vida mais antigas, usam mais este nome de frades, não é? Que quer dizer irmão. Portanto, nós na vida religiosa temos esta grande característica de vivermos em comunidade, não é? E como somos herdeiros de um carisma, vivemos este carisma e transmitimos esse carisma ao mundo numa missão que nos é confiada. Fala da diferença entre esta vocação e de ser sacerdote. Ou seja, enquanto que o sacerdote está mais vinculado ao ministério dos bispos, não é? Este serviço do exercício do sacerdócio de Cristo, como serviço às comunidades, a vida religiosa está no meio do povo de Deus para no meio do povo de Deus dar algo muito específico. Depois, cada forma de vida consagrada tem o seu específico, não é? Cada carisma dá algo único e irrepetível. Mas enquanto que o sacerdócio, não é, está mais dedicado a este serviço
dos sacramentos, do cuidado pastoral de uma comunidade, em união com o bispo. Nós, a vida religiosa, claro que sempre em comunhão com o bispo, não é? Estamos mais focados em transmitir à Igreja um carisma. Manter vivo na Igreja um carisma que o próprio Espírito Santo criou na Igreja. Como é que se interliga a vocação de frei com a vocação de sacerdote? Um dia ouvi dizer alguém que ser frade e padre é como 2 em 1, não é? É como o chão de fogo. Pronto, não gostei muito da comparação, porque acho que, pelo menos eu vivo assim, não é? Não há o Renato frade e o Renato padre. Não, há o Renato que é frade e padre, não é? Ou seja, é tudo em vista da missão. O Senhor chamou-me a entregar-me à Igreja como carmelita e como sacerdote. Portanto, depois vivo o meu carisma particular, que é este carisma da oração, da espiritualidade, não é? E transmito através também do meu ministério sacerdotal. Claro que se calhar alguns sacerdotes exercem o seu cuidado pastoral mais nas paróquias, no centro social. Se calhar não será aí que se verá prioritariamente um carmelita, se calhar vai ver-se mais no exercício do ministério no Sacramento da Reconciliação ou na orientação de um retiro, por exemplo. Depois compagina-se muito de acordo com a missão específica. Não há assim uma fórmula geral. A sua vocação começou, como já disse, primeiro como frei, depois é que caminhou para o sacerdócio. Isso gerou alguma estranheza na sua paróquia? Sim, eu sou de um meio, na Ilha Terceira, só há 2 comunidades, aliás, neste momento acho que só há uma comunidade de vida religiosa, não é? Antes, enquanto eu era jovem, a Ordem Franciscana tinha lá uma fraternidade e os Irmãos de São João de Deus que mantêm essa comunidade. Portanto, a vida religiosa sabia-se que existia, mas não tinha uma presença ativa, ou melhor, não era uma presença assim muito que nós notássemos e que compreendêssemos, sobretudo. Sim. Eu próprio não compreendia. Lembro-me sempre do dia de São Francisco de Assis, em que participei na Eucaristia. E no fim da Eucaristia perguntei ao meu pároco porque é que alguns homens se fechavam num convento, não entendia aquilo, não é? E por isso causou alguma estranheza como é que eu, que estava ali na vida paroquial, não ia para o seminário diocesano servir a Igreja através do cuidado de uma comunidade, não é? Sim, causou alguma estranheza, mas pouco a pouco também eu, em primeiro lugar, e depois as pessoas, fomos compreendendo que Deus quer servir-se de várias maneiras para dar vida à Igreja. Padre, o senhor é natural dos Açores? Sim. É açoriano? Sim. Fez... quando é que fez anos? Dia 3 de maio. 30 anos. 30 certo? anos, sim. Começou muito jovem a sua vocação. Sim. Sim, eu terminei o 12º ano, com 18 anos, como todos os jovens, e imediatamente comecei a vida carmelita. Foi isto porque, enquanto estava no secundário, fui fazendo um caminho de discernimento, ou seja, e o discernimento estava num ponto em que se viu que não haveria nenhum problema de dar já este salto. Mas sim, foi logo ali com 18 anos que dei o salto. O coração dos pais deve ter ficado apertadinho, não? Sim, ficou. Mas agora devem estar numa alegria. Sim, radiantes. Radiantes porque já conhecem os frades, não é? E já os sentem como família. Portanto, eu tenho só uma família. A minha família de sangue e a minha família religiosa. São uma só. O nosso fundador diz que os laços que nos unem dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, que às vezes se tornam muito mais fortes que os laços de sangue. Porque a nossa vida comunitária é tão intensa... Sim. Que se tornam bem mais fortes. Também vivencia isso. Sim. Sobretudo acho que são laços diferentes, não é? Ou seja, eu acho que não amo mais ou menos... Acho que até os amo mais agora, não é? Sim. Porque é um amor diferente, acho que é um amor cada vez mais consciente, às vezes não tão presente fisicamente. Sim, claro. Como eu gostaria e como eles também desejariam, mas é um amor... acho que foi também com o vosso fundador que aprendi uma coisa, que é... Quando Deus chama alguém e retira esse filho da casa, Jesus fica lá, não é? Sim. Não sei se é dele ou... É dele, mas eu ouvi pela boca dele. E essa frase faz muito sentido. Encontrei-a muito concretizada na minha vida, não é? De facto, Jesus faz-se presente. É verdade. É filho único? Não. Tenho uma irmã.
Tenho uma irmã. Portanto, os meus pais ficaram em ótima companhia. Quais as lutas e desafios da busca incessante por Deus e pela sua vocação? Eu acho que o grande problema, ou melhor, a grande questão que sempre nos colocamos é: será que isto é a vontade de Deus, ou é a minha vontade, ou é o meu desejo, ou é aquilo que eu ando a idealizar? Não é? É perceber que não estamos a fazer a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Claro, e essa pergunta só se responde com o tempo, não é? Não o tempo que responde, acho que é Deus que responde no tempo, não é? E essa foi, se calhar, a minha maior questão, a minha maior dúvida, não é? E claro que Deus depois nunca responde com uma carta registada, como nós gostaríamos, não é? Deus vai respondendo com pessoas, com situações, com missões, que vão confirmando que, de facto, esta é a nossa maneira de viver e de estar. É sempre preciso arriscar e dar um pequeno passo, e à medida que vamos dando esses pequenos passos, Deus, de facto, vai confirmando: olha, é aqui, é assim e é desta maneira. Podemos dizer que esses são os sinais que Deus nos vai dando, não é? Sim, claramente. O que é que o apaixonou no Carmelo? Qual a razão para seguir esta ordem e não outra? Bem, o que me apaixonou no Carmelo foi, sobretudo, a questão da oração. Isso foi o que me chamou imediatamente a atenção. Também pelo testemunho que recebi do meu pároco, que era um homem que eu via que vivia uma vida de oração, de profunda oração, que celebrava os sacramentos não de maneira assim desconcentrada, não de maneira rígida, mas de maneira muito espiritual. E isso a mim sempre me tocou muito, não é? A profundidade, a interioridade. E de repente descubro que há na Igreja uma ordem que se dedica a isso, não é? E foi isso o que me chamou imediatamente a atenção. E depois perceber que, de uma maneira muito simples, muito discreta, mas também muito eficaz, Deus tinha colocado na minha vida alguns sinais carmelitas. Não é? A presença de Santa Teresinha lá na minha paróquia, uma vez li o poema da Fonte de São João da Cruz e aquilo tocou-me muito. Com 13 anos recebi o escapulário no dia do meu aniversário e também foi um momento muito especial. Depois fui notando que o Senhor já tinha colocado assim pequenos sinais muito simples, mas muito eficazes. Dentro desta ordem, fala-nos de um santo que o acompanhou e que acompanha até hoje. Eu acho que as pessoas, quando pensam no Carmelo, pensam sempre mais em Santa Teresinha. Sim. Às vezes há frases que dizem que é a ponta de lança, não é? Sim. Vai ela. Mas a mim sempre foi a vida de Santa Teresa de Jesus. Sim. Santa Teresa de Jesus, até hoje, não é? É a minha fundadora, não é? Mas para mim tem uma grande importância. Lembro-me que a mim marcou muito quando estava num retiro, estava em pleno discernimento vocacional, um retiro de jovens da minha paróquia, nem era um retiro dos carmelitas, e li sobre a vida dela, não é? Uma grande luta que ela vivia entre uma vida centrada em Deus e uma vida dispersa entre muitas coisas. E era aquilo que eu estava a viver, era aquilo que eu estava a experimentar naquele momento. E esta sintonia tocou-me imenso. E depois também tocou-me a maneira como Deus foi fazendo caminho com ela e como a foi centrando nele, através da oração, através de uma vida em comunidade centrada na oração. E pronto, foi isto que gerou aqui uma empatia natural com Santa Teresa e até hoje é a minha mestra, é Sim. aquela que me vai guiando os passos. Bonito. Já foi à Ávila, com certeza. Claro. É passagem obrigatória para um carmelita. Com certeza. Carmelita que não vai à Ávila. Porque é bonito como em Ávila nós sentimos, quem vai à Ávila sente essa presença forte de Santa Teresa e como mesmo quem não conhece muito bem fica inundado assim e encantado com a vida dela, não é? Sim. A Ávila, sobretudo aquela casa natal de Santa Teresa, não é? O convento que nós lá temos, é um lugar muito terno, um lugar muito belo, porque percebemos que foi ali que tudo começou, não é? Depois também em Ávila há outros dois lugares muito significativos, não é? A Encarnação, o primeiro lugar onde ela esteve como religiosa, não é? Onde se dá a transformação da vida dela através deste empenho na vida da oração. E depois também um lugar muito especial para nós carmelitas, que é São José, Sim. que é o berço um bocadinho de toda esta nossa família
E, portanto, a Ávila para nós guarda estes 3 lugares que são como 3 fontes, não é? Sim. A vida de Santa Teresa, a sua transformação e depois esta família que ela dá à Igreja. O que é que os santos carmelitas têm para oferecer para a Igreja e para este século XXI? Já é um bocadinho comum dizer-se esta frase de um pensador do século XX, não é? Que o século XXI ou será místico ou não será, não é? E acho que os santos carmelitas o que vêm trazer é uma profunda experiência de Deus. Uma experiência de Deus que se faz no concreto da vida. Que não se faz, Santa Teresa dizia muito isto, que não se faz nos cantos da casa. Sim. Claro que é uma experiência de Deus que nos leva sempre para a interioridade, mas que não nos tem que arrancar do mundo, do meio do mundo, para ser uma experiência de Deus autêntica, verdadeira e profunda. Os santos carmelitas, e sobretudo o que tenho visto acontecer quando partilho esta espiritualidade, é que depois são muito práticos, deixam muito ao concreto, têm orientações muito precisas, simples, mas ao mesmo tempo profundas e transformadoras. E acho que é isto que o Carmelo, este grande tesouro que o Carmelo tem para dar, é a experiência dos nossos santos. Uma experiência que conduz à experiência de Deus. Não pela teoria, mas sobretudo pela prática, pela partilha da experiência de vida. Porque é que é importante para a ação missionária e para o discernimento das vocações irem beber do carisma no país onde esteve Santa Teresa d'Ávila e o São João da Cruz? Sim, é sempre importante irmos às fontes, não é? Irmos a estes lugares onde tudo começou, porque, pronto, entendemos mais a mentalidade, entendemos também onde tudo nasceu, tudo ganha outra cor, outra vida. A mesma experiência se tem quando vai à Terra Santa, não é? Sim. A partir daí os relatos ganham outra vida, não é? Mas, sobretudo, pronto, conhecer bem esta doutrina e a experiência e a doutrina dos nossos santos ajuda-nos depois a encarná-la, não é? Porque o que Santa Teresa viveu no século XVI não é o que nós hoje vivemos, não é? Mas o que ela experimentou pode ser uma orientação para hoje. E, portanto, quanto mais se conhecer, melhor se poderá servir esta experiência aos homens e às mulheres do nosso tempo. O padre Renato pertenceu ao grupo Jovens para Jesus, Amigos de Jesus. Porque é que este grupo foi tão importante para si? Bem, esse grupo foi a minha grande experiência de vida em igreja. Primeiro porque éramos poucos. E acho que, lá está, até nisso depois é muito bonito como vou parar a um carisma onde Santa Teresa cria comunidades pequenas para se estabelecerem relações profundas entre as pessoas. E foi neste grupo em que eu vivi as grandes experiências da minha vida, de oração, de trabalho pastoral, também de conhecimento mútuo, de saber respeitar o outro, de cultivar relações de profundidade e não relações superficiais, de partilhar as alegrias e também e sobretudo os sofrimentos do outro, não é? Foi neste grupo que eu vivi, que eu descobri o que é ser a igreja. E acho que é sempre em grupo, é sempre nestes movimentos, nestes lugares onde Jesus é o centro, que os jovens podem fazer uma experiência de igreja que, se calhar, no meio de uma grande comunidade paroquial, só com a participação na Eucaristia Dominical, não conseguem fazer, Sim, às vezes. sim. É preciso estes contextos de profunda amizade, de profunda fraternidade, onde se vivem muitas situações em conjunto. São precisos estes contextos para depois, então, se fazer uma experiência de Jesus. E por isso é que para mim foi tão importante. E decidir para onde caminhar, não é? Sim. Porque depois lá está, eles foram, sobretudo no meu discernimento e nos primeiros passos que dei, foram um grande apoio e um grande estímulo. Porque é que é cada vez mais importante transmitirmos a palavra de Deus sem medo, de forma simples e clara? Boa pergunta. Porque eu acho que as pessoas hoje precisam de verdade. Sim. As pessoas hoje já não precisam de discursos pré-fabricados ou de teorias muito bem construídas, precisam de verdade. Precisam de saber que o que nós dizemos-lo porque o estamos a experimentar, porque o estamos a viver. Às vezes podemos não conseguir viver tudo o que nos propomos viver, mas que estamos a caminho, que estamos a tentar, que não baixamos a fasquia. Não é? E as pessoas precisam desta comunicação da própria experiência. Por isso é muito importante transmitir a palavra de Deus, acho eu, com desde o impacto que ela tem na nossa vida, desde o impacto e desde os frutos que ela vai produzindo na nossa vida.
porque então aí as pessoas conseguem fazer fé na palavra de Deus, não em nós, claro, mas na palavra de Deus. Acho que o nosso mundo já não tem muitos ouvidos para os grandes mestres, mas escuta com gosto o testemunho e as testemunhas, não é? Sim. Tendo por base a sua experiência, como é que nós podemos ajudar os jovens a ter esse encontro pessoal com Jesus e assim trazê-los para Jesus? Eu acho que, em primeiro lugar, a proximidade. Sermos próximos. Cultivarmos relações muito próximas, mas não relações superficiais. Ou relações que caiam na banalidade, não é? Acho que, à medida que vamos cultivando esta proximidade e vamos partilhando também o que vamos vivendo, acho que se vamos partilhando a nossa experiência de Jesus, os jovens pouco a pouco também se vão encantando, se vão entusiasmando. E Deus faz o que nós nunca conseguiríamos fazer. Pelo menos esta é a minha experiência. O que nós colocamos na ação pastoral, acho eu, são sempre apenas 5 pães e 2 peixes. E depois há um fenómeno de abundância que só Deus pode fazer. E, portanto, eu acho que o pequeno e o simples que Deus nos pede é que partilhemos a nossa vida, que partilhemos a nossa experiência numa relação de grande proximidade e amizade. E a partir daí caminhar em verdade, escutar os jovens, acompanhá-los nos seus problemas reais e concretos, que às vezes para nós podem parecer coisas muito... isso é típico da idade, é próprio da idade. Pronto, mas é o desafio que ele está a viver, é a circunstância que ele está a viver. E certamente que Jesus tem uma luz especial, uma graça especial para aquele momento da vida. Não é, não é por serem situações normais que não são situações de graça. Não é? E acho que é este acompanhamento numa amizade muito estreita e próxima que faz com que o jovem chegue mais facilmente a Jesus. Estamos aí próximos da Jornada Mundial da Juventude. Acredito que os carmelitas se deverão estar a preparar também para esse grande evento. Como vai ser a vossa presença? Pronto, a nossa presença ainda estamos também a estudá-la, já tivemos aqui vários projetos, estamos a avaliar o que é que conseguimos fazer, não é? Mas certamente será, vamos tentar mostrar, apresentar aos jovens de uma maneira muito livre o que somos, como família carmelita de frades, irmãs e seculares, não é? E claramente queremos apresentar a nossa vocação, mas também gostaríamos muito de dar a conhecer aos jovens a vida dos nossos santos, por um lado, e também proporcionar-lhes a experiência de terem oração, de viverem um momento de oração, não é? Ao nosso estilo carmelita, que é um estilo muito simples, com silêncio, mas também ao mesmo tempo muito afetuoso. Não é? E estamos ainda a tentar concretizar os moldes disto, ainda não está fechado, mas sim, são em princípio estes três os nossos 3 objetivos, não é? Partilhar a nossa vocação, partilhar a vida dos nossos santos, ou pelo menos de um deles, de uma deles, e oferecer aos jovens a possibilidade de rezar connosco. Eu não sei se o padre, quando conheceu o Carmelo, já sabia que tinha, assim, esta quantidade de santos que... Não fazia ideia. Como é que foi para si ir descobrindo, à medida que foi caminhando no Carmelo e descobrindo esta riqueza que esta congregação foi dando à Igreja e que levou a que pessoas como Teresinha de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa, em que a vida delas se tornou modelo e os levou à santidade? Eu não fazia ideia. E hoje às vezes ainda não faço ideia. Porque quando de repente me aparece, vou rezar a liturgia das horas, aparece-me às vezes um santo ou outro que eu ainda não conheço, ou seja, é de facto, e de repente vem informação às vezes da nossa casa geral e há um novo santo, há um novo beato, eu sei, mas isto ainda não conhecia. De facto acho que o Carmelo é uma escola de santidade na Igreja, não é? E acho que se prende um bocadinho com isto, não é? De ir às fontes, de ir ao essencial, de ser uma espiritualidade muito despojada de tudo o que não é o essencial, muito centrada na oração, portanto neste contacto com Deus, mas também na vida de comunidade, que é uma escola de vida, que nos vai polindo verdadeiramente, que nos vai purificando, se quisermos usar esta palavra mais tradicional, para o encontro com Deus. Acho que é sempre com uma grande surpresa e com um grande sentido de ação de graças, porque depois é muito bonito perceber que cada santo traz ao Carmelo e dá à Igreja, claro, algo único e irrepetível. Único e irrepetível. Mesmo
pode ser, por exemplo, a experiência de Maria ou a experiência de Cristo, que cada um deles faz, é única, é irrepetível e tem algo muito especial e muito único. Pois é, a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço e já voltamos. Fique connosco. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Hoje o nosso tema é a vida carmelita e Nossa Senhora do Carmo. E temos estado aqui a falar um bocadinho da vida carmelita, da vocação do Padre Renato, que nos tem falado aqui muito e bem desta vida que é um testemunho e gera santos, é uma escola de santidade do Carmelo. Padre, na sua opinião, e tendo em conta o seu percurso, qual a razão que leva muitas pessoas a não entenderem o trabalho pastoral e como nos reaproximarmos das pessoas? Eu acho que muitas vezes as pessoas não entendem e não se comprometem porque não têm uma experiência de Jesus. Acho que a grande questão aqui é esta. Claro que também às vezes falhar a nossa linguagem, pode falhar também, podemos ser menos felizes nas iniciativas que propomos, nas metodologias que usamos, não é? Mas quando do outro lado, digamos assim, da nossa ação pastoral, há uma experiência de Jesus, as pessoas acolhem a ação, o trabalho pastoral. Quando não há, é preciso provocar primeiro essa experiência, porque senão podemos andar aqui a transformar-nos quase em ocupação de tempos livres, não é? Em fazer muitas atividades, criar atividades muito interessantes, muito radicais, muito fixes, como os jovens dizem hoje, não é? Mas que não levam ao essencial. Não é? Acho que muitas vezes esta falta... Há pessoas que nunca tiveram esta oportunidade de fazer de ter um encontro profundo com a pessoa de Jesus, não é? E até foram à catequese, até participam nas celebrações, mas nunca se deu esse encontro. Como conjugar a vida orante com o papel ativo que os cristãos devem ter na sociedade? Eu acho que não há, do que tenho visto, não é? Não há duas vidas de oração iguais, porque a vida de oração, se é verdadeira, não é? É única, é irrepetível. É como cada pessoa. Exatamente. Não há uma receita como uma prescrição médica, cada um tem que rezar isto e isto serve para todos. Acho que cada um tem que encontrar os lugares, os momentos e o tipo de oração que o ajuda a aproximar-se de Jesus. Acho que muitas vezes a vida de oração das pessoas acaba por esmorecer porque não há este discernimento qual é o momento que eu vou reservar para a minha oração, que tipo de oração é que vou fazer, em que lugar é que eu vou fazer. Às vezes falta um bocadinho colocar as condições e, sobretudo, discernir as condições, não é? Há uma leitura que é a introdução à vida devota de São Francisco de Sales, não é? Que diz isso mesmo, que um operário não pode rezar o que reza uma irmã de clausura. Sim. Não há uma vida de oração standard que se aplica a toda a gente, isso não há. O que há depois é cada vida, cada pessoa que tenta encontrar nessa vida momentos dedicados à oração para que depois possa fazer da sua vida oração. Hoje também ouve-se às vezes isso, não é? Eu vou rezando ao longo da vida, tudo o que faço é uma oração. Pronto, cada um sabe de si, Deus sabe de todos, não é? Mas o que a experiência vem dizendo é que se não há estes momentos em que nós cuidamos a oração, depois é muito mais complicado encontrar Deus ao longo do dia. Não é que Ele não esteja presente, está. Sim. Nós é que não estamos com os nossos sentidos, digamos assim, apurados para reconhecer a presença dEle e para dialogar com Ele. A própria palavra de Deus já diz, entra no teu quarto, fecha a porta, Sim. não é? Sim, é preciso esses momentos em que paramos tudo e damos atenção, porque nenhum de nós gosta de estar a falar com uma pessoa e essa pessoa estar a responder a uma mensagem a outra pessoa, ou então estarmos a falar com uma pessoa e ela olhar para outra coisa, não é? Se nós somos assim uns com os outros, porque é que não devemos ser assim com Deus? Claro. Porque é que não devemos tirar um tempo, um lugar para estar com Ele, para falar com Ele e assim habituarmos-nos a reconhecer a voz dEle? E isso é um caminho de intimidade, é um caminho também de amizade que se vai construindo
e só se ama aquilo que se conhece, Sim, não é? sim, sim, sim. Sim, a escola carmelita, digamos assim, esta nossa tradição carmelita, a nossa experiência carmelita, olha muito para a oração como essa amizade. Aliás, Santa Teresa de Jesus diz que a oração é tratar de amizade, ou seja, cultivar a amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama, não é? E bem diz o nosso povo, e com muita razão, longe da vista, longe do Mas do coração. coração. Se eu não vejo, se eu não estou, perde-se a comunicação, perde-se o Uhum. amor, perde-se a amizade, não é? E por isso é muito importante cultivar estes momentos e, sobretudo, discernir estes momentos, não é? Acho que, acho que é isto que muitas vezes falta, é querermos aplicar a nós uma receita que não é nossa, não é? Claro que há modelos de oração, há métodos de oração, há itinerários de oração, mas depois têm que ser muito assumidos na nossa vida. Portanto, acho que o grande segredo de compaginar a vida de hoje com a oração é encontrar a maneira que se encaixa na minha vida. E a maneira como nós nos relacionamos com Deus, porque cada relacionamento é diferente. Sim, sim, sim. Deus nos trata de forma diferente, não é? Porque cada um é um. Então, de nós cultivarmos esse relacionamento que é diferente. Claro. Haverá pessoas que vão mais, se calhar, por uma meditação da palavra, haverá pessoas que será mais pela oração do terço, haverá outras pessoas que será mais com uma oração mais silenciosa. Caminhos há muitos, não é? E o Senhor sai ao nosso encontro em todos esses caminhos. Sim. E isso é que é muito belo depois, é reconhecermos que Deus, em cada um, faz uma obra totalmente nova e totalmente irrepetível. É aí que está a nossa beleza. Fale-nos da importância da paciência paternal na sua vida e naquela que os padres devem procurar ter junto dos fiéis. Pergunta difícil. Esta é também difícil. Ahm, sim, eu dou muitas graças a Deus por ter tido na minha vida muitos e bons sacerdotes que foram muito pacientes comigo. Ahm, os que me acompanharam logo no início, quando eu começava a sentir estas inquietações vocacionais e não as sabia dizer com palavras, não é? E que muito pacientemente me foram acompanhando, muito pacientemente me foram escutando, foram tirando tempo para mim. Acho que isto é uma experiência muito bonita, não é? A paciência que se manifesta quando o outro tira do seu tempo para me escutar, não é? Também ao longo, depois do meu caminho de formação, tive bons irmãos, muitos deles sacerdotes, que também foram muito pacientes comigo, que perceberam muitas vezes que eu não era capaz ainda de chegar a tal meta ou a tal compromisso ou a tal objetivo, não é? E que pacientemente me acompanharam, não é? E acho que se eu hoje sou um jovem que me tento entregar ao Senhor e à Igreja com dedicação, dentro das minhas limitações e possibilidades, é porque tive essa paciência de tantos sacerdotes que eram autênticos pais, não é? Uhum. Portanto, acho que, e hoje que também assumo este ministério, um dos grandes desafios é não deixar que o meu tempo seja comido pela agenda, não é? Seja comido por burocracias, mas tentar estar com as pessoas e dedicar-lhes essa paciência, de não querer frutos imediatos, não é? Não transformar a nossa pastoral numa fábrica de coisas, mas sobretudo isto que o Papa Francisco tanto nos pede, acompanhar processos, acompanhar o caminho de cada pessoa. É um trabalho de paciência, mas acho que é o único trabalho é a única atitude que mostra a paternidade de Deus, a sua bondade e a sua misericórdia. Qual a missão e o trabalho do Carmelita? Pronto, olha, por acaso até está um bocadinho relacionado com isto, não é? O trabalho do Carmelita tem muito a ver com este acompanhamento. O Carmelita na Igreja está para cultivar este carisma que recebeu e para o entregar ao mundo. E uma das maneiras primordiais, não é o acompanhamento dos outros na sua vida espiritual, Uhum. seja na compreensão mais formativa, por exemplo, através dos retiros, através de toda a formação na área da vida espiritual, porque sim, a vida espiritual também se aprende, entre aspas, não é? Há conteúdos, há ideias, há saberes que nos ajudam a cultivar a vida espiritual, não é? E isso é uma área que nós também tentamos na qual tentamos servir, não é? Nós também tentamos muito dedicar-nos ao povo de Deus na orientação de retiros, ou seja, nestes momentos em que a pessoa tira um tempo de qualidade para estar com Deus, mas que nós dispomos a acompanhar a pessoa para que esse tempo orientado seja mais frutuoso.
E também outro trabalho que nós cultivamos muito é o do atendimento, o do acompanhamento espiritual específico, não é? Muitas pessoas chamam a direção espiritual, não é? Este diálogo muito personalizado em que a pessoa coloca a sua vida, não é? E juntos, a pessoa que é acompanhada e quem acompanha, tentamos discernir para onde é que o Espírito Santo está a acompanhar a vida da pessoa. Posso dizer, acho que o nosso trabalho é este. Para fora, não é? Porque para dentro há mais trabalho. Sim. Porquê é que é tão importante a Nossa Senhora do Carmo no Carmelo? Porque sem Nossa Senhora o Carmelo não existia. Claro. Sem Nossa Senhora o Carmelo não existia. O Carmelo é todo mariano, dizemos nós, não é? Porque Maria está no início da nossa vocação. Logo ali, quando nasceu a Ordem, foi ela. E é ela que nos dá a identidade, não é? Este ser como Maria em todas as coisas, este viver com Maria todas as coisas, este também servir Maria em todas as coisas, é aquilo que de uma maneira muito discreta, nós temos este sinal do escapulário, não é? Mas de uma maneira muito discreta, sem estarmos sempre a falar de Maria, toda a vida do Carmelita é muito embebida nesta imitação de Maria, na imitação e na comunhão com Maria. Portanto, se nós retirássemos Maria, o Carmelo tornava-se como uma casa só com pilares, não teria mais nada. Sim. Não seria lar, não seria aconchego, não seria o que é uma autêntica família. Qual o papel de Nossa Senhora do Carmo no Carmelo? Pronto, em primeiro lugar, o Carmelo começa porque há uns cruzados que vão reconquistar a Terra Santa, naquele ambiente da Idade Média, e que ali se querem dedicar a esta contemplação de Deus, ao encontro com Deus. E muito naquela mentalidade da Idade Média, dedicam a capela que está no meio do lugar onde viviam a Nossa Senhora. E isto é muito significativo, porque naquele tempo eleger alguém como padroeiro, como padroeira, era dedicar a vida a ela e deixar-se guiar e proteger por ela em todas as questões. E foi assim que os primeiros carmelitas viveram a relação com Maria e a relação com Deus. Ou seja, Maria não era um estorvo na relação com Deus, era uma facilitadora desta relação com Deus. Portanto, esse é o primeiro ponto. Maria está no nosso nascimento. Depois, quando chegamos à Europa, a nossa adaptação à Europa, nós nascemos na Terra Santa, no Monte Carmelo, a nossa adaptação à Europa, também pela legislação da Igreja naquele tempo, que precisava discernir muito bem, porque havia muitas formas de vida que não eram conformes à fé, não é? Nós também vivemos quase o risco da nossa extinção. E a solenidade da Senhora do Carmo está muito dedicada com isso, não é? Os carmelitas sentiram a proteção de Maria. Sentiram que, de facto, ela que tinha feito nascer esta ordem não abandonava a sua ordem, não abandonava a sua família. E que, por intercessão dela, pelo cuidado dela, essa família iria continuar. E, de facto, continuou. A Igreja depois aprovou a nossa forma de vida, deu-nos um lugar na Igreja e aqui estamos. E depois Maria é cada vez mais, não é, aquela que gera os santos no Carmelo, não é? Olhamos para uma Santa Teresinha, por exemplo, e toda a vida dela está marcada por esta profunda experiência de Maria. Ou então para Santa Isabel da Trindade, que se calhar aqui não é tão conhecida, mas que é de uma beleza radiante, não é? Toda a vida de Isabel da Trindade está muito preenchida por Maria, por esta imitação e comunhão com Maria. Portanto, Maria depois, ao longo dos tempos, é aquela que gera os melhores frutos do Carmelo, não é? E por isso é mãe, é verdadeiramente mãe. Como é que um carmelita vive o seu relacionamento com Maria? Como cada cristão, vive-o de maneira única e irrepetível, não é? Claro que é uma relação muito interior. Por exemplo, às vezes as pessoas estranham-se, nós não temos mais atos para com Maria, porque é uma relação muito discreta, muito sóbria. Como ela. Como ela, sim. Nós tentamos, isto também por carisma, não é? Santa Teresa dizia que as nossas comunidades haviam de ser como a casa de Nazaré. Numa porta Maria, noutra José e Jesus no meio. Não é? É uma imagem assim, muito bela. Portanto, a nossa relação com Maria é muito discreta, mas depois há alguns atos comunitários que nós cuidamos muito. Não é?
um ato comunitário semanal, quer dizer, diariamente rezamos o Ângelus, como toda a gente, não é? E temos sempre esta atenção e esta dedicação de um momento mariano ao dia, não é? De um cântico, de uma antífona, algo que nos recorde Maria e, sobretudo, de pessoalmente, muito pessoalmente, além de levarmos o seu hábito, não é? O hábito do Carmelita é o hábito de Maria, de termos um momento com ela. Depois, ao sábado, há um momento comunitário para nós fundamental, que é a Salve Rainha. Cantamos a Salve Rainha em comunidade, não é? Porque foi sempre, desde há muito tempo na história da nossa família, um momento de homenagem a Maria, de agradecer a Maria esta sua proteção, este seu carinho de mãe em todas as coisas. E, assim, mais anualmente, não é? Temos a festa da Senhora do Carmo, Sim. que é a grande festa, o grande momento no ano em que nós, de facto, honramos Maria publicamente. Depois disto, não é? Depois há sempre, por exemplo, um carmelita quando fala, quando expõe alguma coisa, a boca foge-lhe sempre para Maria, não é? Ou, normalmente foge, não é? Porque, de facto, ela ilumina muito todas as realidades. Sim. Como é que Maria pode ajudar as pessoas de hoje? Primeiramente porque ela é uma mulher normal. Não, dentro é verdade que ela tem uma vida muito especial, Sim. é mimada por Deus de uma maneira muito especial, mas é uma mulher que viveu o drama de ter que mudar de país, viveu a perseguição, viveu condições de vida que muitas vezes não eram as melhores. Ter o seu filho num estábulo, não é? Exatamente, a precariedade da vida, que hoje tanta gente vive, não é? Era uma mulher de um meio muito simples, não é? Era uma mulher que viu o seu filho ser incompreendido, era uma mulher que viu o seu filho morrer, não é? É uma mulher que acompanhou os discípulos do seu filho quando eles tiveram que recomeçar a vida, não é? Portanto, Maria porque é tão normal, pode-se fazer-se próxima de cada um de nós. E sobretudo porque na vida de Maria tudo é muito simples. Sim. Não é complicado. Nada é complicado. Não é preciso ter um curso superior para entender Maria e para viver como Maria viveu. E acho que é aqui que Maria é mãe para todos, não é? É porque, como mãe, sabe tirar do tesouro do seu coração a palavra certa, o estímulo certo, a orientação certa para cada momento da vida, não é? Isso as mães sabem melhor do que nós. Como diz o Papa Francisco, temos mãe. Temos mãe, exatamente, temos mãe. O que é que significa a palavra Carmo? A palavra Carmelo quer dizer jardim, não é? Montanha fértil, lugar verdejante, não é? Porque de facto o Monte Carmelo, naquela Terra Santa tão árida, é um lugar muito belo, à beira-mar, não é? Cheio muito verdejante, não é? E portanto o Carmelo sempre foi visto como este jardim, este lugar que Deus plantou, este lugar que Deus cuidou e que é um deslumbre, que nos deslumbra com a sua beleza. O que é um escapulário e porquê é que é tão importante para a Ordem? Bem, o escapulário para nós é um sinal de identidade, não é? O escapulário em si é esta parte do hábito, não é? Sim. Esta faixa, digamos assim, do hábito carmelita, não é? Que nos foi dado como sinal de identidade por Maria, não é? E que depois também é transformado neste escapulário mais pequeno, que é o que normalmente as pessoas conhecem e usam, como isso mesmo, sinal de comunhão com Maria. O escapulário é o escapulário de Maria, é a veste de Maria. Tem muito este sentido de uma aliança com ela, de uma comunhão de vida com ela e do compromisso de imitar Maria em todas as coisas. É o fenómeno de um filho que tenta sempre imitar a mãe. Sente-se tão amado pela mãe, tão querido por ela, que tenta em todas as coisas ser como ela. E por isso o escapulário é este sinal que nos recorda que somos amados por Maria, que nos recorda que temos mãe e que também nos recorda sempre que temos que corresponder a esse amor. Não é? É um sinal dado por Nossa Senhora à Ordem e que depois que a Ordem partilha com todos aqueles que queiram viver esta intimidade com Maria. No dia de Nossa Senhora do Carmo, quem for ao Carmelo, se quiser, pode
Sim, sim, sim. Nas igrejas dos Carmelitas Descalços, das irmãs e dos frades, no dia de Nossa Senhora do Carmo, não é? No final das Eucaristias, normalmente faz sempre a imposição do escapulário a quem quiser, porque de facto nós acreditamos muito que este sinal, que não é um amuleto, Sim. não é uma coisa mágica, que este sinal nos une a Maria. Uhum. E unindo-nos a Maria, leva-nos a Jesus e leva-nos ao céu e leva-nos a atingir esta meta de felicidade perfeita que é a união com Deus, aqui na Terra tanto quanto é possível e definitivamente, plenamente no céu. Fala-nos da importância de Nossa Senhora do Carmo na sua vida, na sua vocação. Eu fui descobrindo Nossa Senhora do Carmo aos poucos, não é? Porque, pronto, Maria sempre teve uma grande presença na minha vida, não é? Como jovem, como cristão, mas depois, quando entrei para a Ordem, e a Ordem é toda de Maria, e sempre vivi neste ambiente mariano, foi pouco a pouco que fui descobrindo esta Maria mais interior. Esta Maria que não é tanto um objeto de devoção, mas que é uma irmã de comunidade, não é? O nosso título oficial é Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo, ou Ai, que seja, bonito. ela é uma irmã, ela é uma da comunidade, ela caminha connosco, não é? E descobrir esta Maria tão próxima, que não é rebaixar Maria, é colocá-la mais próxima e por isso dar-lhe um maior poder de influência, digamos assim, sobre nós, não é? E descobri-la, por isso, com todo o seu poder de mãe, com todo o seu poder de rainha, não é? Santa Teresinha dizia que Maria é mais mãe do que rainha, não é? Porque notava que ela, com o seu afeto de mãe, consegue ir transformando-nos. E foi isso que eu experimentei um bocadinho ao longo da minha vida como carmelita, não é? Este contacto, esta proximidade com Maria foi-me ajudando primeiro a enfrentar as dificuldades, a enfrentar os momentos mais difíceis, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito confiada. Foi-me ajudando também na minha vida de oração. Nós, carmelitas, no final do nosso momento de oração em comunidade, rezamos sempre a Nossa Senhora. Fazemos a nossa oração pessoal e depois terminamos a oração pessoal com uma oração a Nossa Senhora, por exemplo. Isto todos os dias. Foi também uma grande luz na vida da oração, foi uma grande luz na vida de comunidade, não é? Imaginar muito como Maria cuidaria e se dedicaria a José e ao menino Jesus, ilumina muito depois na dedicação que devemos ter aos irmãos da comunidade, não é? E pedir-lhe também ajuda diante de algumas situações mais difíceis, não é? Quem vive a vida de comunidade sabe que não é um mar de rosas, como a Sim. vida familiar não é um mar de rosas, não é? Onde há relações, há desafios. E, portanto, imaginar que Maria é um apoio, é um conforto e que, sobretudo, como mãe, vai guiando as coisas, vai conduzindo as coisas. E depois também fui descobrindo Maria muito na arte de dar-me, de entregar-me aos outros, na área pastoral, não é? Muitas vezes, quando alguém pede um conselho, ou um jovem precisa de uma orientação, falar de Maria dá imensa luz. Até aos casais de namorados, não é? Falar de Maria, da relação que ela teria com José, dá uma luz imensa. Portanto, fui descobrindo pouco a pouco esta Maria mais interior, não como um objeto de devoção num altar, digamos assim, mas como uma irmã que caminha ao meu lado e que partilha comigo o maior tesouro da sua vida, que é o seu Filho Jesus. Tanto que escolheu este dia para a sua ordenação, dia de Nossa Senhora do Sim, Carmo. sim, sim, sim. Fui ordenado no dia 16 de julho. Foi uma feliz coincidência entre o que era conveniente para a Ordem, a agenda do Sr. Dom António, que me ordenou, e também a alegria de perceber que era possível fazer coincidir isto tudo, ainda por cima, no dia da Senhora do Carmo. Portanto, foi uma grande O alegria. nosso fundador diz assim, que nada é coincidência, tudo é providência. Sim, sim, e aqui acho que foi um carinho de Maria para comigo. Um É carinho de verdade. Maria para comigo. Padre Renato, o nosso programa está mesmo na reta final. Uma mensagem para quem está lá em casa. Bem, depois de falarmos tanto de Maria, a mensagem tem que ser sobre Maria. Que cada ouvinte, que cada telespectador da Canção Nova descubra Maria, descubra esta mulher tão simples, mas tão bela, que é capaz de nos guiar e de nos conduzir até Deus. Maria nunca é autorreferencial, nunca fica fechada nela própria, nunca nos fecha nela. Ela toma-nos sempre pela mão e leva-nos sempre até ao seu Filho Jesus. E por isso que cada um, com o sinal do escapulário, que é sempre este sinal de aliança com Maria, também caminhando em comunidade, descubra Maria, deixe-se guiar por Maria e que com Maria encontre Jesus. Acho que essa é a mensagem mais importante. Padre Renato, muito obrigada pela sua presença Obrigado tão eu pelo boa no convite. nosso programa
E já sabe, no dia de Nossa Senhora do Carmo, você pode ir ao Carmelo, participar na Eucaristia, que é lindíssima, e fazer a imposição do escapulário, porque não? Sim, claro. E beber um bocadinho da espiritualidade carmelita. Acho que vale a pena conhecer um bocadinho mais desta congregação e da espiritualidade, porque é belíssima. E também dos santos que compõem o Carmelo, que também é uma riqueza enorme para nós. Assim me despeço, até o próximo programa, se Deus quiser, e continuo a acompanhar a nossa programação. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.